Hum, Olá, queridos. Hoje estamos uma vez mais a tratar do nosso chá com propósito, que é às quintas-feiras. Hoje nós vamos trazer um tema para a reflexão que nós temos vivido na nossa vida, na nossa sociedade, eh, como a fuga à paternidade. Este tema eu sei que é um tema refletivo e que nós temos sempre que pensar o que é que vai para além, não é, desta fuga e porquê que os pais ou que os homens fogem à paternidade. Claro que também temos as mães que o fazem, mas né, hoje, no nosso chá com propósito, vamos apenas tratar da fuga à paternidade e nós também aproveitamos para vocês compartilharem a nossa live nas nossas páginas do Insta, do Ikigai, do TikTok, também estamos no YouTube. Toquem lá naquele sininho lá no YouTube e depois vão ter todo este debate que hoje vai estar interessante porque nós temos cá connosco uma psicóloga e vai estar a tratar sobre este tema e porque é pertinente e porque nós estamos numa sociedade que precisamos desmistificar e compreender porque que os homens então fogem à paternidade. Então sejam bem-vindos, estamos aqui convosco. Até já. Olá, minha querida doutora Fátima Gama. Estamos cá hoje, uma vez mais, para tratarmos do tema da fuga à paternidade. A doutora Fátima é psicóloga social e é a pessoa ideal para tratar dessas matérias conosco. Muito obrigada pelo desafio de ter aceito o nosso convite, de estar cá hoje, né? De poder falarmos deste flagelo que parece ser algo grave, mas que se nós desmistificamos, e por isso é que nós estamos cá hoje, tentar perceber porque que os pais ou que os homens fogem e talvez compreendermos e não deixarmos só de acusá-los, mas sim de compreendê-los. Por isso é que nós estamos numa sociedade em que devemos trazer à reflexão, já que o nosso propósito e o propósito do Ikigai é transformar vidas, é criar novas perspectivas, novos sonhos e que sejam alcançados e sairmos daquelas eh, frases feitas ou daquelas notas que nós já temos do passado, ai, fugiu porque quis mesmo fugir, ele tem condições, não. E sei, e a doutora já está a sorrir, sei que por detrás, né, dessa fuga tem alguma situação, não é? Pode ser patológica, ou socióloga, ou social, ou pronto, o que seja, mas estamos aqui. Eu não quero falar porque eu nem sou psicóloga, quero aproveitar e então quero que a doutora primeiro apresente, né, aqui os nossos convidados e depois vamos então entrar no tema, dizer o que é que faz, qual é a sua aspiração, qual é o programa que desenvolve, o que é que está a fazer e pode falar também do seu livro, é verdade. Também isso é bom, também, porque nós estamos aqui para crescermos juntos e incentivar então os nossos estimados seguidores e não só pessoas que percebem que há necessidade de Angola desenvolver como nação e como país, e eu sei que por isso é que aceitou este desafio de cá estar hoje. Obrigada. Obrigada eu, desde já agradecer o convite. Saudações, doutora Paula, extensiva a toda a nossa audiência. Dizer que é sempre um prazer estar aqui. Podem, de facto, contar comigo nas outras oportunidades, nas outras vezes. Como disse, sou a Fátima Tomás de Aires Santos Gama. Sou, de facto, psicóloga social, educacional. Tenho um projeto, sim, muito numa perspectiva de intervenções sociais a nível das sociedades. Okay. Nós temos ido nas comunidades, sobretudo carentes, comunidades recônditas, onde muitas vezes a informação não chega. Então, eu e um grupo de estudantes
tenho desenvolvido este programa a nível das universidades, na qual eu também leciono. Ok, Dizer que eu também sou docente universitária. muito bem. Portanto, temos feito esse trabalho no âmbito daquilo que é a psicologia social, que é Certo. trabalhar com as comunidades, Exato. trabalhar com as sociedades, Exato. fazer intervenções, muito numa perspectiva de levar informação, já disse aqui inteiro, Exato. para que possamos então despertar a mente de muitas pessoas que na Exato. verdade precisam conhecerem assuntos relacionados com a violência doméstica, Exato. assuntos relacionados com a fuga à paternidade, que nós vamos tratar aqui, que de fato é um crime, não é? Assuntos relacionados com o abuso sexual a menores, a violência doméstica, dentre outros temas que acabam por ser fenômenos sociais Exato. e assolam de facto a nossa sociedade. Exato. Fez referência também ao meu livro, estávamos aqui a falar de uma forma confidencial, Exato. realmente, enquanto psicóloga educacional, o meu livro é muito numa vertente educacional, porque o tema é a atitude dos professores na sua relação com os alunos, até Certo. que ponto a atitude dos professores acaba por influenciar no aprendizado das Exato. crianças ou dos alunos. É um livro que tencionamos daqui a mais 3 meses lançar. Boa. Está bem na reta final e penso quando tiver já tudo feito, com certeza que estarei aqui para falar mais, e Muito bem. comunicar, e Muito convidar bem. e Certo. agradecer a presença de todos, né, no Muito momento do obrigada. lançamento. Muito obrigada. Portanto, hoje vamos tratar um tema bastante importante, que eu vou considerar como um fenômeno social, que afeta de forma geral a sociedade. Exato. É um fenômeno que cada dia que passa, infelizmente, os níveis de pais, não é, com esta situação ou com este comportamento vão se aumentando cada Exato. dia que passa, infelizmente. Ainda precisamos despertar a mente Certo. humana, sobretudo Certo. masculina, Exato. para que possamos então mitigar este fenômeno na nossa sociedade. Exato. Perfeito. Ainda bem que estamos aqui com a nossa psicóloga social para poder ajudar-nos, né, a compreender e a desmistificar, né? Porque às vezes nós, por falta de conhecimento, também atropelamos às vezes as falas e estamos em debates em casa com os parentes, né? E dissemos coisas que se calhar precisamos de compreender então o porquê. E nós, como no nosso chá com propósito, tem sempre perguntas. Nós hoje vamos trazer umas perguntas aqui ao debate para começarmos a compreender melhor e deixarmos de falar, né, e desmistificar efetivamente o que é que acontece na nossa sociedade. Portanto, nós temos aqui uma que é bastante interessante. Quais são os principais fatores que levam o homem a evitar a responsabilidade paterna? Pronto, existem uma série de fatores, não é? Dentre Mas os eles, mais importantes, já a gente fica feliz. existem uma série de fatores, de dizer aqui temos os fatores muito numa vertente psicopatológica, Certo. pessoas que padecem de algum problema de foro psicológico podem estar também ausentes de poderem cumprir com a sua paternidade. Outro fator Sim. que nós podemos aqui alencar é fatores socioculturais. Infelizmente, existem culturas que responsabilizar não é um filho, acaba por ser um bicho de 7 cabeças e aquilo vai passando também, não é? De geração para geração. Muitas vezes por questões muito voltadas àquilo que é a cultura de determinadas famílias. Mas nós aqui podemos fazer menção a fatores muito tendentes, tais como o desemprego, pode ser um deles, pessoas desempregadas que não têm possibilidade de poder cuidar de uma criança, acabam por, vamos assim dizer, estarem isentos de cumprir com a sua responsabilidade de pai. Dentre eles também Posso podemos... interrompê-la, né? Pode E ser. não, eu nessa questão, doutora, eu fiquei aqui a pensar agora, e provavelmente também as pessoas que nos ouvem da live e que vão nos ouvir depois, eh, por exemplo, nós pensamos logo que o fator mais importante é financeiro. Só que a fuga
não é só financeira, né? Tem Exato. outros fatores, como a doutora até explicou e bem, que é o social e que é o tradicional, não é? Uhum. Que se ele for, por exemplo, de uma família que a mulher é que tem que cuidar e ele já veio assim, claro que ele não vai passar do princípio que ele também terá que fazer, né? Como uma obrigação de pai de poder prover, né? O crescimento do filho, atenção e dedicação. Então, queria que a doutora dissesse, por exemplo, eh, as características dessa fuga à paternidade, né? Eh, e o motivo pelo qual eles tendem a fugir. Será que é só financeira? Ou será que têm outras situações que lhes fazem então fugir à responsabilidade paternal? Não, com, com certeza absoluta que não é só questões financeiras, nem fatores financeiros, até porque temos muitos pais que, por sinal, muito bem posicionados, bem assalariados, muito bem do ponto de vista financeiro, e Exato. infelizmente também não é tão diante de uma fuga à paternidade. Então, eu fazia menção, para além da questão do desemprego, a negligência, por exemplo, pais negligentes, pais que acham que, pronto, é mais um, e não querem responsabilizar por aquele filho. E a questão que eu ainda vou fazer menção e apontar seriamente, questões Uhum. culturais. Repare que questões culturais não é, acaba por ter uma influência muito grande na vida Essas das são as pessoas. crenças limitantes que nós Exatamente, temos. são as crenças. Quando nós, às vezes, estamos a ver de famílias que eu não fui responsabilizado pelo meu pai, Exato, portanto, eu também não tenho que responsabilizar o meu filho, exato. não é? Aquilo vem, acaba por ser uma cultura, e isso vai passando de geração em geração, não é? Então, aqui também fazer menção questões de separação também. Às vezes, infelizmente, na separação, não é, do casal, os filhos, infelizmente, é que saem prejudicados. Tudo por quê? Tudo porque o pai fica com aquela raiva da mãe, a mãe com aquela raiva do pai e a criança sofre. E a separação, reparem que é com a mãe ou com o pai, não com o filho. E, Exato. infelizmente, há homens, quando separam-se das mães, também separam-se dos Os filhos. filhos. E os filhos, infelizmente, sofrem. E são outros danos alarmantes, muito numa perspectiva de danos psicológicos e Exato, até mesmo físico, que esta criança vai enfrentando no seu dia a dia. exato. E é esta criança que não foi assumida que também não vai responsabilizar o seu filho no futuro. Parece Exatamente. Era bem. exatamente a pergunta que eu ia fazer a seguir, como é que seria essa parte da criança emocionalmente, o que é que ela seria? E realmente ela começa a crescer já com esse déficit, né? De que não tem que, porque até o pai dele não estava e ele viveu, cresceu e tem uma nova família, só que ela arrasta, né, essas crenças para a família atual. De que forma essa figura paterna influencia a autoestima e a construção da identidade de uma criança, Temos a presença de um pai de um pai? na nossa vida, é sumamente fundamental. Nós olhamos para a figura do pai, se for um filho, não é de gênero ou de sexo masculino, a primeira coisa que ele vai dizer, eu quero ser como meu pai. Exato, Então, ele vai construir a sua identidade em função daquilo que será a personalidade e o modelo comportamental que o pai vai apresentar. exato, Porque eu digo sempre, é fundamental que nós, os pais, sejamos modelos, os primeiros modelos comportamentais para os nossos filhos. exatamente, Os nossos filhos não devem, nem podem ir buscar modelos comportamentais exatamente, fora da família. Acaba por ser perigoso, não é? Quando vai se buscar fora. Então, quando temos aí a figura do pai, ele identifica-se como pai. Ele tudo por nada, ele quer seguir o pai, quer imitar o pai, quer ser como o pai. Logo ele começa a construir a sua identidade, exato, naquilo que vai ser a sua personalidade, a sua conduta, certo, o seu comportamento, as certo, suas atitudes, até que ele seja um adulto, não é preparado para poder lidar com os desafios do futuro. exato, Do ponto de vista emocional,
Repare que esta criança ou este filho acaba por acarretar consigo determinadas emoções. Haverá momentos que nós vamos notar, não é, é praticamente uma alteração no humor. Existirão momentos que vamos notar que ele está alegre, está triste, às vezes fica agressivo, às vezes fica nervoso, às vezes fica com medo E esse também. comportamento vai até depois do casamento. Este Quando comportamento, ele vai crescer, com certeza, mas reparem se houver a intervenção de profissionais da área da saúde, de exato, psicólogos, exato, poderá este comportamento não desenvolver. exatamente, Portanto, ele só desenvolve se não tiver uma intervenção psicológica, um acompanhamento de profissionais. Pode ser uma equipa multidisciplinar, dentre eles sociólogos, exato, psicólogos, exato, historiadores, exato, antropólogos, para poderem entender a essência do exatamente, o problema. problema. Que E até nesta, pode ter vindo lá de trás, né? Das exatamente, famílias, a tradição, porque sempre exatamente, fizeram assim, e a pois, pessoa acaba crescendo com essa percepção que este é que é o correto. Claro que nós não estamos aqui a falar das tradições. O que nós pois. estamos a tentar dizer ou desmistificar, é que há certas crenças, né, que nós carregamos porque vivemos isto, né, na nossa infância, e em particular os homens, né, estamos a falar da fuga à paternidade, ele vai vivendo e como ele não tem esta figura e não tem esta orientação, será um adulto. Também estará comprometido com aquilo que vai ser a sua responsabilidade enquanto pai. Será um Exatamente, adulto traumatizado. Ele traumatizado, vem de traumas do passado. certo, São traumas do passado que ele vai vivenciar. Por isso é que nós falávamos aqui de alteração no humor. Há momentos que ele fica alegre, triste, com raiva, com medo, exato, não é? Então, tudo isto em função do trauma que ele viveu enquanto criança, a exato, ausência da figura do pai. Muitas vezes ele apreciava outras crianças a serem levadas à escola pelos seus pais, irem para um parque de diversão, exato. não é, brincarem com seus pais, e ele não teve aquele momento. Então, isso cria um trauma, desenvolve um trauma na sua pessoa, e que este trauma, se não for, não houver aí uma intervenção, então aquilo vai se desenvolvendo até E na como vida reeducar? adulta. Como reeducar? Por exemplo, quando é que o pai descobre ele próprio, né? Porque até pode ser que ele está a fazer por algo repetitivo, né? Porque lhe aconteceu ou porque ele vivenciou e nem sequer dá conta, né? Que está a viver algo que supostamente na sociedade não devia estar a fazer. O que é que a médica, a psicóloga, o que é que os psicólogos dizem-nos, né? Em relação à reeducação? Porque ele, para além de procurar o sociólogo, o psicólogo, o antropólogo, né, que porque é muito Uhum, importante estudar exatamente. a tribo e de onde é que a Uhum, gente veio, né, porque isso influencia e impacta, exatamente. e não é para a pessoa deixar de ter a sua tradição, mas é para compreender que há determinados padrões, porque se calhar a pessoa deve pensar assim, eu faço isso porque eu sempre vivi isso. E o que é que vocês fazem na reeducação deste, deste pai, Na deste verdade, homem que fugiu na à verdade é paternidade? trabalhar com a mente, é desconstruir este bloqueio do que Exato, um filho não deve ser responsabilizado. exato, É conversar com ele de uma forma profunda, é mostrar a ele que o não responsabilizar o filho, por um lado, é crime perante a lei, é exato, crime, e por outro lado, não é normal. Infelizmente, hoje, de tanto acontecer e de tantas práticas, nós vamos querer normalizar aquilo que é anormal. exatamente, Porque uma criança, um filho, deve ter aí a figura do pai e a figura da mãe. É fazê-lo crer que o filho, com a figura do pai, ele acaba por desenvolver muito numa perspectiva cognitiva, numa perspectiva psicológica, numa perspectiva emocional e numa perspectiva de aprendizagem. Ele exato, desenvolve muito, exato, porque a união do pai e da mãe e o filho assistindo à presença deles, acompanhar o desenvolvimento do filho, faz toda a diferença e cria um impacto, não é? exato.
praticamente com um nível elevado na sociedade também. Também. E hoje é preciso que haja casais de modelos, de referência na sociedade. É preciso vê-lo ou indicá-lo um Exato, casal ou um pai exato, que cumpre com a sua responsabilidade enquanto pai, como se deve, para que ele olhe e siga o exemplo, seja também um modelo e que também possa cumprir as suas responsabilidades enquanto pai. exato. Então, nós vamos aproveitar também para dizer que os pais, ou que os homens, né, que têm essa tendência, né, de, 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 hum, de fugir, né, que hoje já se percebeu, né, que afinal tem vários fatores que o fazem, não é? Fugir à paternidade, mas que ele ainda pode sempre correr atrás, né? Ter com os filhos, reconstruir a sua ligação paternal, porque não é só. Porque há casais, né, que vivem separados e que não têm a figura paterna, mas que, independentemente de estarem separados o pai e a mãe, mas deve sempre ter as suas responsabilidades de seguir o filho, de acompanhá-lo, de prover, né, das necessidades dele, para que nós possamos ter então no futuro uma sociedade eh, virada, né, para a educação, para o amor, para a conexão, para a sabedoria, para tudo, porque se nós não tivermos estas figuras, né, diante de nós, e agora eu fiquei aqui a pensar que nós temos sempre a figura dos avós. Nós só não temos as figuras dos avós quando os nossos avós partem mais cedo do que nós nascemos, né? Portanto, se nós nascemos e eles já não estão, a gente não. Mas nós vimos que os avós não fogem. Os avós também podiam fugir, por exemplo, mas é engraçado, os avós estão a assumir, muitas das vezes, o papel do filho, né? Do pai, supostamente, que deveria estar Exatamente. a cuidar, e não. Então, isto quer dizer que tem um exemplo em casa. Você tem um avô, né? O teu avô ou o teu pai cuida, né? Aquele seguimento, né? Da linhagem. Uhum. Mas tu vês que quebraste alguma coisa, recua. Vai ter com o teu filho. Trata com a tua filha, percebe, né, os problemas, porque às vezes dizem, mas eu não tenho dinheiro para dar ao meu filho, eu não trabalho. Não trabalha, mas você tem algo que você pode dar e que está tudo bem, né? Agora não trabalhas, não consegues prover, mas sabemos que o poder paternal não é só trabalho. Enquanto não estás a trabalhar, muito bem, mas assim que te vês a trabalhar, deves sim prover e ajudar, até porque o filho também vai reconhecer, né, essa figura e vai dizer, não, meu pai sempre fez para nós, eu também devo fazer para os meus filhos. É aquilo que a doutora disse, que é um ciclo repetitivo, né? E que nós precisamos de desmistificar e de quebrar essas crenças limitantes. Agora eu vou aproveitar para pedir à doutora para nos dar um conselho, né? Deixar um conselho para as pessoas que estão na live a ouvir-nos e as pessoas que estarão depois a ver o vídeo na íntegra, né? Que eles devem então ouvir o conselho da psicóloga social e educação, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a viver hoje e que nós gostaríamos imenso que esse bloqueio e que essas crenças diminuíssem pelo menos, né? Porque os casos são enormes no Tribunal de Família e que eles possam estar então a diminuir, porque os pais vão reconhecendo que sim, que naquele momento eu não trabalho de facto, mas estou aqui, filho, para o que der e vier, e então agradecemos a doutora que nos faça então um apelo, né? Um apelo aos pais eh, eh, que fogem, né? E que a doutora possa passar a eles que, ok, se você sentiu que está a deixar de fazer, né, a sua obrigação, né, que reinvente-se, que crie,
novas expectativas Exato. e uma nova análise da sua vida para poder então quebrar, né, esse ciclo vicioso. A palavra é sua. Dizer aqui, pai é pai. Independentemente de quem for o nosso pai, é o nosso pai. Há um aspecto fundamental que a doutora fez menção, às vezes ele encontra-se numa condição de desempregado e não tem como responsabilizar o filho. Dizer que responsabilizar o filho não depende única e exclusivamente de fatores financeiros. Eu Exatamente. posso não ter condições financeiras, não é para poder apoiá-lo, mas em contrapartida tenho condições afetivas, Exato. condições onde nós vamos falar do amor, do carinho, da atenção, Exato. do Do acompanhamento em acompanhamento. todos os momentos da vida do filho, quer Exato. seja momentos alegres, momentos tristes, mas o Exato. pai deve estar ali. E o Exato. filho deve entender que aquele é o meu pai, mesmo sem condições, é o meu pai e eu devo aceitá-lo nas condições que ele é e que ele Exato. tem. Exato. Portanto, dizer aqui aos pais, não devem fugir à responsabilidade, porque não têm possibilidades, devem assumir a vossa responsabilidade de uma outra forma, que eu fiz aqui menção, a forma afetiva, não é? E dizer aos filhos também que quando os pais aparecerem e puderem então ter esta ligação, mesmo já adultos, uma vez que Exato. não participaram da vida do filho e já estão adultos, então recebam com duas mãos. Vamos esquecer as diferenças, vamos esquecer as preocupações e devem mesmo receber os filhos, devem receber os pais, porque temos que amar os nossos pais, independentemente de quem for, de como são, as condições delas, a questão financeira, econômica, social, cultural, eh, acadêmica, profissional, é o nosso pai. Portanto, vamos criar uma boa relação e a boa relação passa por uma questão de comunicação. Devemos ter uma comunicação assertiva, clara e, acima de tudo, objetiva. Porque muitas vezes o filho não tem noção porque é que o pai está ausente. Mas se for um pai que comunica, um pai que diz o que lhe faz estar ausente do que presente, o filho vai compreender. Às vezes nós criamos situações alarmantes sem necessidades. Mas quando tudo passa por uma questão de comunicação, as coisas ficam mais fáceis. Então, a sociedade em geral, os pais sobretudo, vamos responsabilizar os nossos filhos, não vamos ficar sem responsabilizar. E é importante fazer menção, quando estamos a falar da fuga à paternidade, este é um termo designado não apenas para pais que não responsabilizam os filhos, Exatamente. mas também para as Para as mães. mães. As mães que não responsabilizam os filhos, Certo. a designação também é fuga à Também é paternidade. fuga à paternidade. Portanto, este é um apelo que já disse aqui a doutora bem no princípio, quando fazia a introdução, não é? Queremos falar especificamente para pais, mas aqui também chamar a atenção das mães. Também, infelizmente, já Exato. temos um número elevado Já. de mães também, Sim. não é? A não responsabilizarem os seus filhos. Portanto, num cômputo geral, vamos dialogar, vamos nos amar, vamos valorizar os nossos pais, vamos também, os pais também valorizarem os filhos. Não importa também o filho que é, não é? Porque hoje também aqueles pais que não responsabilizaram, o filho depois de crescer e está bem desenvolvido, aí sim querem identificar, olha, eu sou o seu pai. Mas não quer dizer que está errado, não está, Não está não está errado. errado. O Não. importante é que ele chegue e Algum dia faça e faça. parte, Exato. desculpem, da vida do filho. Porque Exato. independentemente da idade, queremos Exato. sempre ter ao nosso lado E o pai o nosso pai. arrependeu-se e a mãe arrependeu-se de ter deixado Exatamente. num determinado momento o seu filho. E existe uma série Arrependeu-te? de fatores também que Exato. leva com que eles vão de facto estar ausentes das suas Exato. responsabilidades, né? Exatamente. Porque por detrás deste comportamento existe uma série de fatores, não é? Exato. Que às vezes também é preciso compreender e entender, não é? Mas é importante realçar, nada pode fazer com que não Exato. assumamos então a nossa responsabilidade de pai ou de mãe. Com as Exato. condições mínimas ou elevadas que temos, devemos assumir. Muito certo. Muito obrigada, doutora, pelo tempo, né, que nos disponibilizou. Sei que tem uma agenda grande,
mas aceitou o desafio do Ikigai, né? Nesse nosso projeto de transformação. Nós conectámos-nos, né? O mês passado, e foi interessante que é importante nós buscarmos cada vez mais o autoconhecimento e a busca, né, de soluções para nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso país, porque no final do dia tudo vai impactar, né? No final do dia, tudo aquilo que nós estamos a falar aqui vai fazer só um conjunto de situações, né? Que parecem que estão separadas, mas no final é aquele mesmo filho que foi rejeitado que é nosso colega. É aquele mesmo filho que foi abandonado pela mãe no lar, que é a nossa colega, aquela filha é nossa colega, ou aquele filho é nosso colega, ou é nosso vizinho, ou é nosso amigo, não é? E nós, ou até mesmo nós, como família, também fomos abandonados por nosso pai ou pela nossa mãe. Somos nós próprios que temos que buscar ajuda, buscar autoconhecimento, buscar sair deste nível de crenças limitantes para poder desenvolver-se no futuro. Porque nós, o Ikigai, o nosso objetivo é mesmo esse, é levar a consciência e a reflexão, principalmente o nosso chá com propósito, é mesmo para levar a reflexão de todos nós, porque todos nós somos impactados pelo nosso dia a dia, pela nossa vida, pela sociedade. E nós devemos perceber que nós, já que vivemos em sociedade, precisamos de melhorar. Porque às vezes nós temos certos bloqueios conosco mesmo, no nosso dia a dia, que não paramos para refletir. Se nós pararmos para refletir, nós vamos dar conta que há alguma situação que nos bloqueia. Por que que isto está-me a bloquear? O que é que isso significa? Por que que eu estou a viver isso? Então, é essas reflexões e estes chás com propósito que nós trazemos sempre para falarmos de profissões, de temas de atualidade e situações que nós queremos desmistificar, portanto, desfazer e reconstruirmos de novo, se for o caso, né? E então nós vamos aproveitar para agradecer a presença, sim, da doutora. Ah, é pessoal, tem um projeto, já assim, Não, pronto, portanto, as minhas redes sociais são mesmo minhas, né? Nada de um projeto como tal, ok, mas são redes sociais pessoais. ok. No Facebook, Fátima Dias dos Santos. Uhum, No TikTok também, Fátima uhum, Dias dos Santos. No Instagram também. Portanto, é um nome único que é usado para as minhas páginas. ok. Perfeito, maravilhoso. Exato, exato. Sei, está aqui no roteiro que vocês mandam. Aqui, isto aqui está tudo escrito. Ouve, não saltas nada. Vamos aproveitar para convidar uma vez mais a seguirem-nos nas páginas do Ikigai Angola, O Caminho da Transformação, Mulheres em Ascensão. Contamos convosco para seguirem o Insta, o TikTok, o Facebook, e também já estamos no YouTube, clicar lá no sininho para acompanharem na íntegra os nossos chá com propósito, porque a verdade é que no TikTok e nas plataformas são cortadas, né, as mensagens, mas no YouTube você tem a mensagem completa e pode mais facilmente perceber o que é que nós tivemos aqui a tratar. Então não se esqueçam, sigam-nos e já agora também digam qual é a vossa opinião, o que é que vocês querem ouvir o próximo chá, imagina, queremos retrazer mais uma reflexão. E também agradecer no nosso off, temos tido mensagens de vários seguidores e seguidoras que têm falado sobre o projeto, e também aproveito para agradecer
as pessoas que têm solicitado fazer parte do nosso Chá com Propósito, trouxeram novas ideias. Nós estamos a fazer o agendamento e vamos estar então a contactar-vos para vocês fazerem parte do Chá com Propósito. Afinal, o Ikigai Angola é de todos nós. Estamos juntos. Deus, chamas. Adeus.